gancho fazer mais um vídeo hoje. Vamos consigo editar, subir esse vídeo ainda hoje para o YouTube. Uma montagem que tem sido feita muito comumente agora é o uso de rochas de resina, Siforax e o bare bottom, né? Ou seja, o bare bottom é a ausência de substrato. Muita gente usa uma placa, deixa direto no vidro, ou usa uma mistura de resina com aragonita, né? Para fazer realmente um fundo próximo, né? Visualmente mais agradável, mas que onde a sujeira, os detritos, eles não consigam penetrar nessa placa, nessa resina. Eu nunca montei um aquário desse jeito, tá? Com Siforax, com bare bottom, né? Ou com rochas de resina, né? A minha procura de montagem dos meus aquários sempre foi tentar imitar de maneira mais próxima do fundo do mar, né? Ou seja, o ambiente marinho em sua totalidade, né? Seja os animais bentônicos, seja a microbiologia, seja uma microfauna, copépodes, vermes de espaguete, vermes de fogo, né? Então, eu só posso falar do meu tipo de montagem e de relatos de outros usuários que têm montado, né, os aquários com esse sistema, né? A minha opinião, como eu falei antes, a minha intenção de montar um aquário sempre foi recriar o ambiente em sua totalidade, né? Então, para isso, o que a gente precisa ter? Nós precisamos ter uma camada de substrato, né? Se você usar um substrato, tenha em mente que você, uma hora ou outra, será necessária uma manutenção desse substrato, né? Esse substrato você acaba tirando sempre um pouquinho dele numa sifonagem, dependendo do material do substrato, usado com reator de cálcio, você pode ter até uma pequena dissolução desse substrato, né? Se for realmente com um material tem a base dele seja de carbonato de cálcio, né? Para eu manter esse substrato o mais limpo possível, eu utilizo seres bioturbadores, né? O que são seres bioturbadores? São seres que se alimentam dessa matéria que vive, né? Essa matéria que fica depositada no substrato, né? Então eu devo ter aqui algo em torno de 70, 100 camarões, lesminhas niche, né? Elas só saem à noite, então elas se enterram no substrato durante o dia, à noite elas saem, com isso elas acabam revirando o substrato. Eu tenho duas lesmas, né? Aquelas trombos pudílis, também tem o mesmo costume, né? Elas se enterram, depois elas sempre acabam subindo de novo na linha do substrato para se alimentar de algum material compactado, né? Um animal que eu nunca vi por aí no Brasil, lá fora é muito comum eles usarem, são as Sand Shifter Stars. É uma estrela do mar, de coloração normalmente cinza, e ela tem o mesmo costume, ela se enterra no substrato. Então é muito importante quando você utiliza um substrato, seja alto, seja baixo, você ter algum animal, né, algum invertebrado que remexa esse substrato para que ele não compacte, né? Quando o pessoal utilizava a linheda anteriormente, tinha muitos casos, né, dessa linheda se compactar e acabar virando literalmente uma pedra, uma peça única, né? Isso é muito ruim para a saúde do substrato. O substrato precisa ser tratado como um animal também, né? Ele respira, ele tem uma zona anóxica, né, que é a zona mais baixa, que tem ausência de oxigênio. Ele tem uma zona mais alta, que você percebe uma formação de pequenas bolhas, né? Isso é feito de hidrogênio, né, que é o resultado da decomposição de alguns materiais orgânicos, né? Isso aí não é nada mais nada menos que um ciclo que o substrato faz, né, de decomposição dos materiais, né? Muita gente utiliza, né, o Siforax como um suporte, né, de fixação de bactérias, né, para ajudar no processo de denitrificação.
em montagens onde o pessoal não utiliza substrato, né? Eles utilizam fundo pelado, né? O bare bottom. O Celso Sugimoto do fórum fez alguns testes, existiram muitas discussões, muitas controvérsias, pessoas que não concordaram com os testes, né? Mas ele chegou à conclusão de que o Siforax por si só não denitrifica, né? Existe uma necessidade de dosagem de carbono, né, para que essas bactérias viventes nesse meio de fixação de bactérias possa proliferar, né, e entre nesse processo de denitrificação, né? Então, muita gente utiliza Biodigest, Biotin, dosagem de vodka, né, como uma fonte de carbono para que essas bactérias possam entrar nesse ciclo, né, no famoso ciclo do nitrogênio. É um processo bem, de uma certa maneira não é complicado, mas ele é meio moroso de explicar, né? Mas a gente tem esse desenho, né, esse diagrama no fórum, né? Depois eu vou ver se eu acho, eu posto uma inscrição no vídeo para vocês darem uma olhada para ver como é que funciona esse ciclo, né? Realmente existe muita controvérsia sobre esse tipo de montagem. Tem gente que prefere usar substrato, tem gente que não gosta, tem gente que defende o seu tipo de montagem, né? De novo, vou entrar naquele quesito de o que funciona melhor para você, né? Qual que é o que você quer montar, né? Você realmente tem uma necessidade de montar um aquário hospital, um aquário apenas com peixes, na minha opinião, fish only, talvez você consiga controlar de maneira mais eficaz os nutrientes com bare bottom, né? Eu gosto do substrato, gosto da microvida que ele consegue suportar, né? Inclusive à noite a gente liga uma lanterna no aquário de madrugada, né? A gente consegue ver uma série de seres saindo para se alimentar, né? Para poder navegar pelo aquário, né, que só aparecem à noite. Isso para mim é bem legal, essa é a minha intenção, né? Mas é minha opinião, tá? O Renato Vidal eu sei que utiliza poucos centímetros de substrato, tem gente que realmente não utiliza, eu utilizo substrato alto, né? Defendo esse uso, né? Mas, de novo, substrato alto, substrato baixo, nós temos que ter consciência de que faz parte de um conjunto, ele precisa também de uma manutenção, ok? Essa é a minha dica, esse é o meu relato do meu tipo de montagem, tá? Se alguém tiver alguma dúvida de quanto usar, granulometria, né? A gente tem mais detalhes aí no fórum, né? Sobre realmente das medidas, da quantidade do que você usar, mas tudo vai depender da sua montagem, do seu gosto, né, e da finalidade da sua montagem, tá? Então você tem que pensar bem nisso antes de você decidir se você vai usar substrato ou não. E se você não usar substrato, você vai ter que ter um lugar para fixar essas bactérias que vai ajudar nesse processo de denitrificação, tá? Fica aqui mais uma dica, né, em relato aqui da minha montagem, do Arnaldo, moderador Brasil Riff, seu fórum de aquarismo.